Muito boa noite, meus amigos. É muito bom estar com vocês. Esse exercício fantástico que é para mim e para vocês, porque como uma dona de casa, Deus também afia uma faca na outra. Como nós mesmos no banheiro e no banho, a gente limpa uma mão na outra. É dessa relação, desse contato entre nós que nós vamos alcançar esse aprendizado, essa cura que é tão urgente para todos nós. Que a gente se dedique para isso, que a gente se abra para essa possibilidade, porque é para isso mesmo que nós viemos à Terra, para nos limpar e para nos curar. Entrando a Nair Dolores Velasco, nossa grande amiga, nossa grande companheira de escola, de classe. O mestre é só um, Jesus Cristo. Então, muito bom a gente estar juntos, a gente se irmanar nisso que é o que de melhor nós podemos fazer nesse momento das nossas vidas. Jô Correia entrando também. A melhor coisa que nós podemos fazer para esse momento das nossas vidas é precisamente nos irmanarmos. Não me canso de repetir um ditado africano que fala que se você quiser ir longe, que se você quiser ir rápido, que você vá sozinho, mas se quiser ir longe, que vá junto. E nós queremos ir longe, nós somos ambiciosos, a nossa ambição é a ambição de ser mais, e para isso nada melhor do que ir junto, né? Chamem os seus amigos, lembrem-se dos conhecidos, dos parentes que podem estar também aproveitando esse nosso encontro. Valesca Monteiro, nossa grande colega de escola, grande colega de sala de aula, professora às vezes e companheira, colega de sempre. Estamos todos juntos nos apoiando uns aos outros para irmos longe. O ditado africano é precioso. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. E nós queremos ir longe e queremos ir acompanhados. Então, muito bom a gente estar junto, muito bom nós termos escolhido estar junto, não apenas eu com vocês, mas muito mais amplo que isso, os nossos amigos espirituais, se fazendo valer da gente na medida das nossas limitações e das nossas possibilidades, fazendo passar uma mensagem de estímulo até vocês, que vão traduzir, vão recodificar a nossa mensagem com o auxílio dos seus mentores, dos seus protetores. É toda uma comunidade, um processo em cadeia, que faz de todos nós, nessa noite, um pouquinho melhores do que quando nela entramos. Tanto os nossos instrutores, quanto nós, quanto vocês e os instrutores de vocês. Todos nós, irmanados em Jesus, que é o único mestre nessa escola toda, vamos promover a nossa melhora, independente do que aconteça em transição planetária, independente do que aconteça nas nossas vidas perante a pandemia. O que precisa acontecer está dentro de nós. E essa opção de hoje foi fundamental. Muito obrigado por estarmos juntos. É muito bacana nós termos escolhido isso. Então, para que isso aconteça da melhor maneira possível, vamos nos confraternizar entre todos esses atores que estão presentes hoje nesse nosso exercício, nos confraternizar. Os nossos orientadores, conosco, com vocês e com seus orientadores. Com todos que assistirem agora esse vídeo e todos que assistirem depois.
que nós façamos dessa oportunidade uma transformação. É para isso que elas vieram, é para isso que nós viemos, para nos transformarmos. Ninguém veio para sofrer, ninguém veio para sobrepujar o outro, para se exaltar ou para humilhar. Nós viemos para nos transformar. E queremos fazer esse pedido hoje. Meu Pai, meus protetores, protetores desse trabalho, protetores dos amigos que nos ouvem. Nós queremos ter a paciência, aprender no dia de hoje a paciência com relação ao que nós não podemos mudar, e queremos adquirir hoje um estímulo, uma coragem, um protagonismo de transformarmos tudo que nós pudermos transformar, aceitando aquilo que vem do passado como consequência de nossos próprios atos e transformando a maneira de nós vivenciarmos essas consequências do passado, em aceitação e em transformação naquilo que precisar ser aceito e naquilo que puder ser transformado. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Maravilhoso estar com vocês, fazendo a nossa saudação para os nossos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós viemos fazer uma aproximação possível, a aproximação que nós pudermos alcançar da relação fundamental da vida. Nós vimos falando do problema fundamental da vida, que pela revelação dos Espíritos é o egoísmo. Todas as nossas dores, todas as nossas violências, todos os nossos problemas vêm do orgulho e do egoísmo. E todas as nossas felicidades, todas as nossas curas, vêm de um remédio único, de um princípio ativo fundamental, essencial, que é o amor. Como disse Jesus, o amor cobre a multidão dos nossos erros e das nossas desarmonias. Então, nos pegar, nos perceber, nos vislumbrar no meio dessa trajetória entre o egoísmo e o amor é maravilhoso. Expande a nossa visão, expande a nossa aceitação e aumenta a nossa fé e a nossa coragem para bem enfrentarmos esse momento. É isso que nós buscamos hoje, é isso que nós temos buscado nessas nossas nas duas anteriores quintas-feiras e no dia de hoje também, tomando o egoísmo como fonte dos nossos problemas e percebendo os remédios na compaixão, na aceitação e hoje no amor. O amor como remédio fantástico para os nossos problemas. Com licença, eu vou conectar porque o computador está avisando que a bateria está acabando. Feito. Que nós percebamos hoje o remédio dos remédios, o princípio ativo que vai transformar nossas desarmonias, que é o amor. Como é, dentro do que nós conseguimos hoje, qual é o movimento, qual é a ação prevista no projeto pedagógico divino, no projeto pedagógico do amor. Em primeiro lugar, nós precisamos perceber e nos libertar de um senso comum que diz que as pessoas são como são. Têm os seus dons e cada um tem o seu, e ninguém pode desenvolver principalmente a fé.
A fé é um dom, então existem pessoas de fé e pessoas sem fé. Esse tipo de pensamento é um pensamento imobilizante, porque se nós viermos para o amor e se nós não nos julgamos ser uma pessoa sem fé, não vamos ter como alcançar a Deus, já que Deus é amor. Essa visão estanque, rígida do mundo, onde algumas pessoas têm condições e outras não têm, umas vieram para o mal, como os demônios, outras vieram para a luz, como os anjos. Essa visão da nossa cultura religiosa arcaica, rígida e tradicional, ela precisa ser extirpada das nossas mentes. Não corresponde ao Deus de amor trazido por Jesus essa alternativa de seres votados ao mal e destinados aos castigos eternos e seres nascidos com grande privilégio da luz, da elevação, nascidos já completos e perfeitos, destinados às alegrias do céu, às alegrias eternas. Isso não é absolutamente incompatível com o Deus revelado por Jesus, e contra isso nós precisamos perceber que a fé é uma conquista, que o amor é uma conquista, que nós todos precisamos aprender a amar. Porque o objetivo maior da vida, o mandamento maior, se você prefere assim, o objetivo do projeto pedagógico de Deus foi revelado por Jesus e está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é o nosso objetivo. O amor é a síntese, é o princípio básico, é a lei sagrada e única, como definia Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. Como Jesus formulou esse objetivo do seu projeto pedagógico? No item 1 desse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos é lembrada a passagem de Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40, onde o evangelista nos diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei, olhem só, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso quer dizer o quê? Que nessa nossa discussão, nessa nossa reflexão de hoje, todo o objetivo da existência, a finalidade do viver, toda a razão de profunda de cada coisa que acontece à nossa volta, tem como sua finalidade, tem como sua razão de existir, tem como seu convite para nós o amor. Tudo que acontece à sua volta, à minha volta, é um convite ao amor. Mesmo quando vem através da dor, a dor só chega até nós embebida, temperada, qualificada pelo amor. Então, cabe a nós percebermos isso na prática, como isso funciona dentro do projeto pedagógico de Deus. Para isso,
nós vamos relembrar aqui que, ao contrário do que pensam que pensa a ciência tradicional, que pensa lá com Darwin, que nós somos uma evolução dos macacos, de uma espécie de macacos, e ao contrário também do que pensa a religião tradicional, que pensa que nós não viemos de outros reinos, mas viemos diretamente de Deus, fomos criados diretamente por Deus. Essa segunda linha é identificada como os criacionistas, e os cientistas seguidores de Darwin são os evolucionistas, partidários da teoria da evolução. Ao contrário de ambas as correntes que se matam, se digladiam, se acusam, se guerreiam por todo lado, até hoje, os espíritos vieram falar que sim, nós viemos de uma evolução, mas que não. A nossa evolução não veio apenas dos símios, dos macacos, mas veio do reino animal como um todo, e antes disso, do reino vegetal como um todo, e antes disso, do reino material, do reino mineral. Porque a nossa trajetória espiritual ampla vai do átomo ao arcanjo. E estamos tão distantes dos arcanjos quanto dos átomos. Essa é a nossa posição central. É com esse olhar amplo que nós somos convidados a entender então qual é o projeto de Deus para nós nessa imensa trajetória. Ok, essa é a nossa imensa trajetória, mas de onde nós viemos no sentido das conquistas espirituais e para onde nós vamos? O que nós herdamos, por exemplo, nós seres humanos, herdamos dos nossos ancestrais espirituais, das nossas vivências anteriores, como minerais, vegetais e animais. Qual é a marca que nós herdamos e que ainda temos vindo dos animais mais diretamente? Chama-se instinto. Instinto é um atributo da nossa condição atual que é proveniente dos animais. Então, muito do que nós fazemos hoje é movido ainda pelo instinto. E essa força tremenda precisa ser reconhecida e percebida nos seus potenciais e nas suas limitações também. Não é? O instinto é o primeiro território, primeiro material didático de Deus nas nossas vidas. Ele nos coloca diante de uma bifurcação. Nós vamos atuar para a violência ou vamos atuar para a cooperação? Nós vamos atuar para a competição ou para a cooperação? Para a violência ou para a paz? Por quê? Porque o instinto frequentemente nos chama a essa agressividade, mas também nos chama a essa paz, a essa integração. Porque foi nos enviando para a Terra, com os corpos materiais que nos trazem o instinto, que Deus nos convidou aos primórdios, às primeiras lições da cooperação, que lá, no fim da caminhada, vão nos conduzir ao amor. Quais são esses mecanismos que a carne nos traz e que nos convidam ao amor? O primeiro deles, já que nós temos uma carne, um corpo, que não tem as maiores presas, os maiores músculos, o maior tamanho, nós somos chamados para sobreviver, nós somos chamados a sermos animais gregários, a atuar em grupo, como os outros animais que atuam em rebanhos, bandos, etc. Nós somos animais gregários, porque
Se não fosse assim, nós não teríamos chance de sobrevivência. Então o instinto nos chama a um primeiro exercício de cooperação para nós sobrevivermos. Outro mecanismo muito interessante que nos chama a cooperação através do instinto é a reprodução, é claro. Ao contrário de outros animais que têm reprodução assexuada, aos seres humanos nós estamos no campo da reprodução sexuada, que faz com que seres humanos de um sexo precisem cooperar com o outro para manter a espécie. Nós somos chamados, quando na carne, especialmente, a atender a demanda do instinto, visando a cooperação para a reprodução, assim como para a defesa. E inúmeros outros chamamentos nos são feitos pelo instinto, mas nós rapidamente percebemos que, além do trabalho para a defesa, nós também precisamos cooperar para os trabalhos simples da vida comum, seja para a caça, seja para o extrativismo, seja para a agricultura, para as pequenas tarefas, para a criação dos filhos. Nós somos chamados o tempo todo, desde as tribos das cavernas, nós vimos sendo chamados à cooperação. O instinto, então, como primeiro território do projeto pedagógico de Deus, primeiro material didático do projeto pedagógico de Deus, em cujo território nós somos chamados à cooperação. É muito interessante perceber esse primeiro território. Um segundo território, que é uma leve sofisticação que os seres humanos fazem em cima do egoísmo, que tudo faz em virtude da sua própria manutenção, da sua própria sobrevivência. O segundo território, o segundo material didático do qual Deus se utiliza para a nossa evolução é o próprio egoísmo. O egoísmo é uma pequena evolução em cima do instinto. Nós não podemos chamar um animal de egoísta. Ele apenas reage instintivamente. Mas nós já temos condição de raciocinar, e esse raciocínio pode nos levar à cooperação ou à competição, como nós já vimos, e quando a gente reincide diversas vezes na competição, na prioridade exclusiva a nós mesmos, em detrimento do outro, nós acabamos cultivando o egoísmo, que tem origem no instinto, mas que é uma má formação, é uma deturpação, é um envenenamento do instinto. O que Deus nos propõe a partir do instinto, a partir da constatação, da constatação do egoísmo como base das nossas vidas? Ele vem nos propor egoísmos cada vez mais amplos. Então nós não temos apenas o egoísmo de pensar só na gente. A gente, nas nossas orações, por exemplo, a gente pensa nos nossos cônjuges, nos nossos filhos, nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos colegas de trabalho, nos nossos conterrâneos e, muito eventualmente, nas pessoas que durante aquele dia tiverem sensibilizado ao nosso coração. Vocês percebem? São círculos de egoísmos cada vez mais amplificados e que a maioria de nós se restringe nos primeiros círculos. Nós ficamos enjaulados nos primeiros círculos a ponto de quase todas as nossas orações serem exclusivamente para nós, para os nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, muito eventualmente nossos amigos. Quase nunca para os nossos conterrâneos de cidade, de país e de mundo. Dificilmente a gente reza pelos animais, pelos vegetais, pelos nossos colegas de criação. Quase impossível, muito poucos.
E o que Deus nos propõe como evolução a partir do egoísmo? Jesus deixou claro que Deus toma o próprio egoísmo como base para a nossa expansão, para nós expandirmos cada vez mais o nosso ego, pensando em cada vez mais seres no nosso planeta, no nosso reino hominal, nos outros reinos dentro do nosso planeta e nas outras moradas na casa do nosso Pai. E isso vai expandindo o nosso egoísmo, expandindo nosso campo de ação e a nossa fraternidade. Então, um convite que Deus faz através do egoísmo é dessa expansão do nosso círculo de ação. E isso é maravilhosamente expresso quando Jesus fala: ame o vosso próximo. Olha só que interessante. Quem é o próximo da pessoa muito egoísta? Ele apenas considera próximos a ele mesmo, quando é muito patológico, ou então ele considera ainda os seus parentes mais próximos. Quem é próximo? Somente os muito próximos. Quando a pessoa começa a expandir e a enfrentar o seu egoísmo, essa proximidade, ele sente no seu coração uma proximidade com outros seres. Não só do reino hominal, mas também do reino animal e vegetal. E essa expansão é exatamente tomar o nosso egoísmo como base para uma expansão cada vez maior, amando próximos cada vez menos próximos fisicamente, mas já próximos ao nosso coração. Não é bonito isso? Jesus deixa claro também o uso do egoísmo, do ego, para a nossa expansão pela própria regra de ouro, pelo próprio exercício da compaixão e da empatia, que são reconhecidamente pela psicologia, pela filosofia e pela religião, o grande mecanismo de expansão e de maturação do espírito. Como é que Jesus propõe a empatia e a compaixão? Faça ao outro o que você desejaria que o outro lhe fizesse. Vocês entendem que Jesus, com uma sabedoria impressionante, usa do nosso ego como parâmetro para pensarmos o que fazer com os outros. Já que nós queremos tanto o bem para nós mesmos, o mesmo bem que nós queremos para nós, queiramos também para os outros. É fabuloso, é estratégico, é inteligente, é sábio demais perceber como a vida nos convida à expansão, ao crescimento através do ego, dando como mecanismo a empatia. Se o objetivo do egoísmo, melhor que nós podemos fazer no egoísmo é a cooperação, se o que melhor nós podemos fazer do instinto é a cooperação, que para nos salvar, para garantir a nossa sobrevivência, a gente coopere, também com base no egoísmo nós seremos chamados à empatia, chamados ao perdão, ainda tendo por base o egoísmo. Como é que Jesus nos ensina o valor do perdão no Pai Nosso? Que seja perdoado por Deus, que Deus nos perdoe na mesma medida em que nós perdoamos o próximo. Outra vez, Jesus toma por base o nosso egoísmo para, expandindo-o, alcançarmos e nos elevarmos rumo ao amplo, rumo à generosidade, à confraternização. Então, tanto o instinto chamando a cooperação, quanto o egoísmo chamando a empatia, são dois movimentos, dois territórios, dois materiais didáticos excelentes e magníficos que o projeto pedagógico de Deus, o projeto pedagógico do amor,
oferece a todos nós para fazermos essa nossa migração, esse nosso aprendizado, essa nossa evolução. Um terceiro mecanismo mais sofisticado, que é uma evolução em cima do instinto e do egoísmo, é a reconciliação. Porque o instinto e o egoísmo não vão ser usados apenas para a cooperação e para a empatia. Nós todos, absolutamente todos, também teremos resvalado na violência, que é o mau uso do instinto, na competição e na guerra, que é o mau uso do egoísmo. E como consequência desses nossos equívocos, nós atrairemos inimizades, atrairemos situações conflituosas, vinganças. E aí é que nós somos chamados a esse mecanismo fabuloso da reconciliação, que é formulado lindamente, mais uma vez, pelo nosso mestre, dizendo que se alguma vez nós estivermos nos dirigindo à nossa casa de oração, de qualquer denominação que seja, e lembrarmos que uma pessoa tem alguma coisa contra nós, deixemos nossa oferta no altar e busquemos essa pessoa que tem alguma mágoa de nós para nos reconciliarmos já, enquanto estamos a caminho, para que esse sentimento aprisionador não se arraste, não nos envenene, não se alongue e não retenha a nossa vida durante muito tempo, para que nós não fiquemos na cadeia até pagar o último centavo. Reconciliemos-nos já com o nosso adversário. Então o território da reconciliação, ele é uma consequência do mau uso do instinto e do egoísmo através das violências, das guerras, das competições, que vão acarretar ódios, culpas, mágoas, e que precisam de um mecanismo de limpeza que é exatamente a reconciliação. Percebamos esse lixo e reciclemos esse lixo. E vamos reciclar esse lixo através de mecanismos já citados, como o perdão, como o arrependimento, e através do serviço. O serviço é o serviço fraterno é a maneira mais profunda de nós nos reconciliarmos. E eu vou viver com vocês, relembrar com vocês aquela saborosa história de Chico Xavier, na qual ele, entre um dos vários cachorros que ele teve ao longo da vida, sempre teve muitos animais, amava muitos animais, fazia o evangelho com eles. Ele teve um que teve um final de vida muito sofrido, que ganha dia e noite, porque os recursos de então não possibilitaram que ele tivesse uma melhor condição de final de vida. E aquilo, é claro que desarmonizou muito a casa de Chico Xavier, o sono dele já praticamente não existia, ele precisava dispor de muito tempo nos cuidados com aquele animal, e uma amiga de Chico, a título de ajudá-lo na sua estreiteza, resolveu dar um veneno para aquele animal, e o animal morreu. Chico acabou sabendo daquilo e ficou muito mal com aquela informação. Tão mal que Emmanuel chegou para ele e falou assim: o nosso trabalho está em risco. É capaz de nós não conseguirmos mais fazer a nossa missão mediúnica. E Chico falou: por quê? E ele falou: você sabe por quê? Olhe para o seu peito. E Chico, olhando para o seu peito, percebeu uma gosma grossa, pegajosa, escura e mal cheirosa, que
Inadvertidamente, Chico perguntou para Emmanuel: mas de onde vem isso? Como é que isso foi se grudar ao meu peito? E Emmanuel falou: você sabe. E ele, baixando os olhos, reconheceu que sabia e me perguntou: não tem jeito? E Emmanuel falou: jeito tem. Você vai descobrir uma coisa cara que essa sua amiga precisa, dá-lhe de presente essa coisa. E Chico falou: o quê? Ela vem, mata o meu cachorro e eu vou dar-lhe presente para ela e ainda uma coisa cara? Não. E Emmanuel falou: é Jesus que está mandando. E foi por causa disso que Chico Xavier comprou uma máquina de costura overlock para aquela mulher que era o único adulto de uma família com muitas crianças e que só tinha a sua força de trabalho para garantir o sustento, e a única coisa que ela sabia fazer era costurar. E ele, em enorme sacrifício, já que Chico tinha apenas um salário mínimo para manter toda a sua família, da sua aposentadoria, ele comprou essa máquina overlock, uma máquina de costura cara, provavelmente pagou para um crediário de muitos meses, e ele diz que quando foi entregar essa máquina para essa senhora, veio uma energia de gratidão tão grande para ele, que bateu no seu peito e tirou, se não toda, uma boa parte daquela gosma, daquela mágoa, daquele rancor que praticamente impedia o trabalho dele. Não é bonito isso? E isso vem nos falar então da reconciliação, da importância de nós, para a reconciliação, não nos retermos, não nos satisfazermos com a mera declaração verbal do perdão a um outro, nem da mera pedido de perdão verbal quando fomos nós que erramos. Não, mais do que isso, nós somos chamados ao serviço. A reconciliação é o servir ao outro, é o reconciliar com vossos inimigos, é o amar os vossos inimigos. Difícil? É Jesus que está mandando. O que você acha? Tarefa urgente. Limpar o seu coração através da reconciliação. Território lindo de aprendizado, de sair dos nossos egoísmos, dos nossos instintos, das nossas mágoas, dos nossos lixos, para a cooperação, a compaixão, o serviço fraterno. E ainda nós conseguimos, dentro da nossa limitação, distinguir um quarto território utilizado por Deus como material didático do nosso projeto pedagógico rumo ao amor. Esse quarto material didático é a compreensão, o território da compreensão, porque nós, na Terra, somos marcados pela revolta. Você há de concordar comigo, né? Nesse momento, por exemplo, o mundo todo está envenenado de revolta. Nós mesmos no Brasil estamos envenenados de revolta. Uns acusando os outros com um veneno terrível dentro de nós. Acho que é atribuída a Shakespeare uma frase linda que fala que a vingança é um veneno que nós tomamos e esperamos que o outro morra. Essa revolta é isso. Nós pensamos com os nossos maus sentimentos atingir o outro, mas atingir o outro é apenas uma possibilidade, mas nos envenenar é uma realidade. Então, nós somos chamados nesse quarto território à compreensão. Como é que nós vamos crescer em compreensão? Qual é o convite que nos levará ao amor, que
vem pelo território da compreensão, para trabalhar a nossa revolta, para neutralizar esse veneno que há tanto tempo nos prejudica, nos adoenta. Um dos mecanismos fundamentais é a compreensão das leis de Deus. Nós precisamos compreender as leis de Deus. E isso nós somos chamados, eu convido você a ler e depois a estudar, na companhia de amigos, numa boa casa, o Livro dos Espíritos, que ali tem diversas leis de Deus, e ali você vai compreender que a ação de Deus não é aleatória, irada, intempestiva, como aquele Deus do Velho Testamento que jogava raios e punições e enchentes e dilúvios sobre a humanidade falha. Não. Deus age pelo bem para todos nós. E às vezes, quando traz a dor, ainda é impulsionado para nos impulsionar ao bem. Então, compreender as leis de Deus, qual é a lógica dentro da qual Deus age nas nossas vidas e nas coletividades, é fundamental. E em O Livro dos Espíritos, você vai aprender muito sobre a lei de ação e reação, a lei de sintonia, diversas leis que regem a ação de Deus na vida. É maravilhoso e é um maravilhoso convite para todos nós. O Livro dos Espíritos. Além da compreensão das leis de Deus, nós temos uma outra tarefa de compreensão essencial, que é o entendimento de nós mesmos. Kardec, quando perguntou aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 919, qual era o grande caminho que Deus propunha à humanidade para a sua melhoria espiritual, a resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, tão importante quanto conhecer as leis de Deus, como Deus age no mundo, é compreender a nós mesmos, entender a nós mesmos. Isso é absolutamente precioso. No oráculo de Delfos, 500 anos antes de Cristo, já estava lá. Hermes Trismegisto, milênios antes de Cristo, já propunha o autoconhecimento. Jesus referendou, conhece-te a ti mesmo. E os espíritos confirmaram mais uma vez para Allan Kardec, lá no século XIX, que o grande caminho da evolução é o autoconhecimento. Então, para bem vivermos o convite pedagógico, o convite didático que Deus nos faz, o mais sofisticado, o mais sublime, o mais completo, no território da compreensão, que vai tratar o veneno da revolta, o veneno da autocompaixão, é pela compreensão das leis de Deus e pela compreensão do ser humano no outro e particularmente em nós mesmos, é que nós chegaremos a uma atitude que é absolutamente chave para a nossa evolução, que é a aceitação. Somente você compreendendo as leis de Deus, compreendendo o universo humano, é que nós podemos conquistar a aceitação e o protagonismo, que vai se espelhar naquela oração que nós nos inspiramos lá no início dos nossos trabalhos de hoje, que pede a Deus a paciência para aceitar o que não pode mudar, a coragem de mudar o que pode mudar e a sabedoria para discernir uma coisa da outra. É uma filosofia de vida. É fundamental para nós bem vivermos as nossas dores agora. Porque metade dessas dores vem sim do passado,
das nossas ações desarmônicas, das quais elas são mera consequência. Mas a outra metade das nossas dores vem da maneira, da atitude através da qual nós vivemos essas consequências das nossas atitudes passadas. Se nós vivermos essas consequências dos nossos atos em revolta, nós colocaremos gasolina nos incêndios e sofreremos muito mais do que o necessário, padeceremos muito mais do que o que foi programado para o nosso despertar. Mas se nós vivermos essas mesmas situações em aceitação, em lucidez, nós recolheremos do passado as consequências, atuaremos sobre os atos objetivamente, vivendo o que precisa ser vivido, aceitando o que a vida nos propõe, e ao mesmo tempo aprendendo as lições que estão embutidas para não repetir os erros agora, não provocar a repetição das dores no futuro. Esse é o convite maravilhoso que nós hoje conseguimos distinguir no projeto pedagógico de Deus para o amor, que tomando o nosso instinto nos chama a cooperação para a sobrevivência, para a reprodução, tomando o nosso egoísmo nos chama a empatia, amando o nosso próximo como a nós mesmos, tomando os nossos erros, a nossa revolta, nos chama a reconciliação através do serviço fraterno, e tomando a nossa ignorância, nos chama a compreensão, tanto das leis de Deus, quanto de nós mesmos, do próprio ser humano, através do autoconhecimento, na conquista da aceitação. Que maravilha distinguir esses diversos movimentos, esses diversos caminhos, não como etapas, mas como convites simultâneos que são feitos para a gente todos os dias, já que nós temos dentro de nós todos esses territórios, todos esses materiais, e somos chamados todos os dias a transformar, reciclar nosso lixo, ressignificar os fatos da vida. É isso que a espiritualização nos pode proporcionar, amigos. Ao contrário de pessoas que pensam assim por uma cultura religiosa distorcida, a religião não vai resolver os problemas por nós. Mas mantendo todas as situações, vai nos dar um outro ponto de vista, através do qual, ao invés de punições, nós veremos um convite ao aprendizado e à autotransformação. Um convite, no final das contas, ao amor. Que a gente aprenda a amar com fé, com serviço, com reconciliação, com perdão, com arrependimento, com cooperação e em aceitação. Que essas palavras deixem de ser vazias para fazer sentido dentro do projeto pedagógico de Deus, ao qual nos cabe nos integrar, aceitar e nos movimentar. Como disse Jesus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim em mim como nos outros, graças a Deus. Vamos lá? O que vocês acharam? Tem material para a gente refletir? Parece que sim, né? Vamos ver o que os amigos nos trazem hoje. Roberta Emi, Regina Fátima Macedo, Dami Rê, Albuquerque Bombini, Solange da Costa Sartori, sejam
todos, é muito bom estar com vocês todos aqui. Tati Giliotti, Maria Bispo, Jô Correia, Yara Ferreira, Dalva Regina Benzi, Márcia Maria, Nair, Dolores Velasco, Maria Inês Dias, Jussara Regina da Costa, Juliana Ferreira, Gilza Souza, Ana Maria Escorza, Simon Mansur, Carmen Lúcia, Cíntia Daniel, Carla Sandonato, nossa amiga de tanto tempo, Angelina Ângelo Souza, muito bom a gente estar junto, Débora Menezes Santana, Rosa Amaral, Guaraci Soares Ramalho, Cris Oliveira Gomes, muito bom a gente estar junto, Orlando César Magalhães, Rosa Amaral, Rosângela Mendes. Vamos ver o que a Rosa fala pra gente. Como fazer para ter empatia com o ser humano? Tá difícil, amigo. Cada dia o ser humano está pior. Eu recebi uma receita a partir de uma experiência no Face de como desenvolver a empatia pelo ser humano. Isso veio através de uma foto postada no Face, uma foto em preto e branco, que tinha todos os sinais de ser uma foto bem antiga e que mostrava uma criança muito bem vestida, muito bem penteada, muito bonita e muito simpática. E você olhava para aquela criança e necessariamente desenvolvia a empatia. Sabe o que estava escrito no rodapé da página? 2 palavras que desmontaram a mim. Adolf Hitler. Você já pensou nisso? Adolf Hitler já foi uma criança. E já foi uma criança adorável. Uma maneira fantástica, uma receita fantástica de empatizar com as pessoas é reduzi-la, imaginá-la como uma criança. Porque as crianças são todas adoráveis, todas lindas e todas nos chamam a empatia. Uma outra receita maravilhosa é quando você pensar em alguém, pensar em não aceitar, em se revoltar, em julgar alguém, foi dada por Jesus ao dizer: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, a cada vez que você apontar para alguém, com um dedo, você olha os outros 3 que estão apontando para você e pergunte: isso que tanto me irrita nos outros, eu tenho certeza que eu não faço? Ouça Jesus, na sua perfeição, lhe desafiar: apenas aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. São 2 receitas que para mim têm servido muito, espero que sirva para você. Rosa Amaral nos pergunta assim: as pessoas vivem da hipocrisia. Para poder conviver, temos que ser hipócritas também? Olha que pergunta ótima. Que pergunta ótima. Paulo, certamente inspirado por Jesus, nos incita a ser sim, sim e não, não. O que está por trás disso? A lição da superação da hipocrisia. A hipocrisia é exatamente pensar uma coisa e falar outra. Sentir uma coisa e fazer outra. Não é? Então ele nos ensina que a segurança, a proteção, a harmonia está exatamente em poder externar as coisas que vêm do nosso coração. Não, nós não somos obrigados, nem somos chamados pela vida à hipocrisia. Nós precisamos viver em verdade. Mas isso não pode gerar conflitos, gerar inimizades? Sim. Mas aí você precisa perceber que a verdade que você vai viver, se for a verdade do ego, aí sim,
Você vai atacar, vai ser o tipo sincerão que as pessoas comentam, vai ser agressivo, vai falar, puxa, como você está gorda, ao encontrar uma amiga que não via há muito tempo, ou falar que ela está horrível, ou falar que uma pessoa é estúpida. Tudo isso é uma sinceridade do eu aparente, do ego. A sinceridade, a verdade que harmoniza, é viver a nossa verdade do eu profundo. E o eu profundo é a porção de Deus, do Criador, deixada na criatura. E Deus sendo amor, nosso eu profundo é amor. Quando você deixar transbordar de si a sua verdade, a minha verdade, a nossa verdade, que é o amor, você vai ter encontrado a sinceridade que agrada a Deus. A sinceridade, a verdade que agrada a Deus não é a sinceridade do ego, que nos deixa em duas alternativas ruins: ser mentiroso e hipócrita ou ser sincero e violento.